Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Porque é o dia que o Senhor já fez para mim e para você vivermos e desfrutarmos dele. É um dia especial porque este é o seu dia, é o dia que você tem. Você não tem outro dia, o dia de ontem já passou, o de amanhã ainda vai chegar, mas o dia que nós temos é hoje. Então, que o seu dia seja realmente especial, que você saiba desfrutar de tudo que Deus tem proporcionado a você ao longo desse dia, que você saiba valorizar tudo que Deus colocou nas suas mãos para viver esse dia, para ser exitoso e bem-sucedido em todas as coisas que você vier a fazer. Louve a Deus. Nós cristãos, a nossa fé, ela não elege um dia mais importante do que o outro. E devemos nos alegrar em cada um deles. Meu nome é Jairo Luciano e eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. Enquanto eu orava, pedi a Deus direção de um texto das Escrituras para compartilhar com você. O Senhor me levou a um texto que eu considero ser um dos textos mais interessantes, com uma narrativa muito curiosa na palavra dele. É um texto que nos leva a entender alguns princípios de Deus para a nossa vida e que valem para todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que é filho amado de Deus, todo aquele que tem a Deus como Senhor, aquele que se sujeita à vontade de Deus, está debaixo deste princípio, desses valores, que nós vamos meditar nele a partir de agora, lendo a palavra de Deus. E o texto que eu quero compartilhar com você está aqui no livro de Números, o quarto livro da Bíblia, ali no capítulo 23, a partir do verso 18. Números, capítulo 23, verso 18. Então, se você quiser, tome aí a sua Bíblia na sua mão, dá uma pausa no vídeo, para você achar o texto certinho, acompanhe comigo. Números, capítulo 23, versículo 18. Vamos ler o que diz o texto? Então, Balaão proferiu a sua palavra e disse: Levante-se, Balaque, e ouça. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Eis que recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, não posso revogar. Não viu desgraça em Jacó, nem contemplou calamidade em Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles, no meio deles se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito, e a força deles são como a do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Eis que o povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Não amaldiçoe o povo, mas também não abençoe. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: Eu não tinha dito a você? Tudo o que o Senhor falar, isso farei. Esse texto, ele vem no meio de uma história muito inusitada. Balaque, um rei, contratou Balaão, um profeta, um homem que tinha um certo tipo de relacionamento com Deus, e ofereceu dinheiro, pagou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Exatamente isso. Ele recebeu dinheiro para poder amaldiçoar o povo, porque Balaque queria derrotar o povo
de Deus, derrotar ali os hebreus, mas ele não tinha poder para isso. Então ele acreditava que pagando esse profeta Balaão para poder amaldiçoar o povo de Deus iria se enfraquecer e ele poderia derrotá-lo. Mas, acredite você, a palavra nos mostra que Deus usou até uma mula para falar com Balaão. Balaão seguindo o caminho e de repente aquela mula empacou. Ele bateu nessa mula por 3 vezes até que a mula falou com Balaão. Eu te chamo, te convido a pegar esse texto. O texto é grande, são muitos versículos, alguns capítulos que você vai ler essa história, que começa aqui, olha, no capítulo 22 do livro de Números, começa no capítulo 22 do livro de Números e vai até o capítulo 24, do 22 ao 24 do livro de Números. É uma história assim maravilhosa, interessante de se ler, de se aprender, mas ela tem um princípio central. E é o seguinte: a quem Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. Se Deus liberou uma palavra de bênção sobre sua vida, ninguém, absolutamente ninguém pode te amaldiçoar. Não tenha medo de falsas profecias, não tenha medo de feitiço, não tenha medo de palavra contrária, não tenha medo de qualquer coisa que o inimigo ou qualquer pessoa queira lançar contra a sua vida. Aquele a quem Deus abençoou, ninguém pode revogar a bênção. A palavra de Deus para nós traz um princípio muito claro, muito objetivo sobre nós. Muitas pessoas têm medo do mundo espiritual, muitas pessoas têm medo de algumas religiões, têm medo de orações, têm medo de feitiço, têm medo disso e daquilo. Eu digo para você, não tenha medo de nada disso, mas esteja sujeito ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, não vale qualquer encantamento, não vale qualquer profecia contrária, não vale qualquer obra de feitiçaria, nada vai poder atingir a sua vida. E muitas pessoas morrem de medo porque não sabem quem são no Senhor. Muitas pessoas têm medo do mundo espiritual porque ainda não entenderam que são filhos do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso. E ser filho de Deus não basta você dizer eu sou filho de Deus. Isso qualquer pessoa pode dizer, mas você precisa viver como um filho de Deus, sabendo quem você é e sabendo o que você pode, sabendo até onde você pode ir, sabendo o que você pode tocar. Não há qualquer coisa que tenha maior autoridade sobre essa terra do que a palavra de Deus. Nada, absolutamente nada, pode ser contra a palavra de Deus. E uma vez que Deus libera a sua palavra, esse texto, quando você vai lendo, você vai conhecendo o caráter de Deus em proteger, em velar e zelar pelo seu povo. Quando você vai lendo esse texto, você percebe que existem inimigos ao nosso redor, existem pessoas que não gostam de nós, existem os seres das trevas, os demônios, os espíritos malignos que detestam o ser humano, que odeiam o ser humano e querem destruir o ser humano. Existe toda uma horda das trevas que está ao redor de todas as pessoas, que estão aí pelo mundo afora. Mas uma coisa é certa, se você está debaixo da proteção e do favor de Deus, você não será tocado pelo inimigo. Mas não basta nós sermos apenas supersticiosos, sabe? Algumas pessoas pegam a Bíblia, abrem ali no Salmo 90, no Salmo 23, deixa a Bíblia aberta ali na mesa da casa, em cima de uma estante, às vezes no painel do carro. Já vi algumas pessoas que andam com a Bíblia aberta no painel do carro, como se ela fosse um amuleto da sorte que viesse proteger a sua vida. Entenda uma coisa, meu querido e minha querida. O mundo espiritual, ele deve ser discernido espiritualmente.
Se a palavra de Deus ela não é verdade no nosso coração, ela jamais vai ser verdade para nós fora de nós, no sentido de nos abençoar e de nos proteger. Nós somos protegidos por Deus quando nós entendemos quem nós somos em Deus. Não existe essa ideia, por exemplo, de você receber uma unção com óleo na sua cabeça e mal nenhum chegar na sua vida. Você pode tomar um banho de óleo. Se o seu coração não estiver realmente rendido a Deus, não adianta jogar um óleo, por mais que alguém tenha orado naquele óleo, consagrado, se você não render o seu coração, de nada adianta, porque o mundo espiritual ele é movido por coisas que são também espirituais e não são rituais, nem nenhum tipo de rito religioso que você possa fazer. Não, de fato o que nós temos é que Deus fala na sua palavra sobre nós. Aqui Deus protege o seu povo contra um profeta que não pôde falar contra aquele povo. Ele não pôde. Deus não permitiu falar contra o povo. E toda vez que ele tentava amaldiçoar aquele povo, o povo se tornava mais abençoado. E toda vez que ele tentava amaldiçoar, ele via que aquilo não se concretizava. Até o ponto que ele falou assim, não adianta. Aqueles quem Deus abençoou, ninguém pode revogar a bênção. Você está debaixo dessa bênção? Entenda uma coisa, eu estou falando muito mais do que você apenas receber uma oração e ser abençoado. Mas é você saber quem você é em Deus. Você saber que Deus é o seu Pai, o seu protetor. Saber que Ele sim está com você todo tempo e todo instante. E a sua vida, ela corresponde a alguém que vive como filho de Deus. E eu não estou falando de você fazer coisas certas ou erradas, mas é você entender qual é a sua identidade em Deus. Porque é isso que protegeu aquele povo. Eles talvez sequer soubessem que essas coisas estavam acontecendo. Talvez o texto não deixa muito claro se o povo sabia, a narrativa chegou, esse livro foi escrito, o povo teve essa informação, mas eu creio que talvez durante o momento em que essas coisas aconteciam, o povo nem sabia do livramento que Deus estava proporcionando a eles. Assim também acontece comigo e com você. Você está andando, está fazendo as suas coisas, mas Deus já está te guardando e te protegendo. Por isso eu te digo, não tenha medo. Aqueles a quem Deus abençoou, ninguém pode revogar a bênção. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deu nessa noite. Eu, junto com cada uma dessas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, nos colocamos debaixo desta palavra e pedimos ao Senhor que prospere o caminho de cada um que está agora recebendo e ouvindo essa mensagem. Em nome de Jesus, que cada pessoa possa se levantar agora contra todo o mal. Caiam por terra todas as obras malignas, toda palavra contrária, todo e qualquer levante do inimigo, debaixo dessa palavra caia por terra, porque aquilo que o Senhor abençoou, aquele que o Senhor abençoou, não pode deixar de ser abençoado. A bênção que o Senhor liberou não pode ser revogada. Aqueles a quem o Senhor salvou jamais perderão a sua salvação. E aqueles que são seus filhos amados nunca deixarão de ser seus filhos amados e estarão debaixo do teu favor. Por isso eu peço nesse dia, ensina-nos a viver como filhos do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Eu te encorajo a ler os capítulos de 22 a 24 do livro de Números, se deliciar, desfrutar dessa passagem tão maravilhosa e receber ainda mais de Deus. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, comente deixando o seu pedido de oração e compartilhe com o maior número de pessoas essa palavra, especialmente aquela pessoa que você conhece, que é tão supersticiosa, que tem tanto medo
de coisas espirituais, compartilhe com ela, para que ela possa ter um alento no coração e saber que o nosso Deus já pagou o preço, já nos abençoou e ninguém pode revogar a bênção que está sobre a nossa vida. Um forte abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, e nós continuamos a proposta aqui, orando a palavra, porque dela sim procedem todas as promessas de Deus para a nossa vida. Até amanhã, se Deus quiser.